noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou coordenador aqui da diretoria de inovação aqui do Einstein. Eu trabalho especificamente com essa frente de startups, que a gente chama de parceria com startups. Então, primeiro eu queria agradecer muito a todos vocês que vieram aqui nessa noite, agradecer também ao pessoal que está online no Facebook, a gente está fazendo uma live, transmitindo o evento. Então, para a gente é sempre muito legal ver a casa cheia de pessoas que têm algum tipo de interesse em empreendedorismo, inovação e novas tecnologias na área da saúde. Eu vou falar aqui só 1 minuto sobre a Aerits, só fazer uma abertura e depois já introduzir os palestrantes de hoje. Mas a Aerits é um espaço de inovação, um centro de inovação que foi inaugurado há pouco tempo do Hospital Albert Einstein. E o nosso intuito aqui na Aerits, né, a gente, apesar de ter ali um nome incubadora de startups, mas a Aerits, o conceito é muito mais do que uma incubadora, um espaço físico para empresas, né? Então, se eu pudesse dividir bem rapidamente, tem um lado que é apoio a empreendedores, que é um trabalho que o Einstein vem fazendo e precede a inauguração desse espaço físico, já faz mais de 3 anos, em que a gente tem parceria já com diversos empreendedores e as portas estão abertas para qualquer pessoa, qualquer empreendedor que está criando uma empresa e entende que precisa de ajuda, precisa que o Einstein como instituição pode de alguma forma apoiar no crescimento da empresa, as portas estão abertas. E a Aerits, ela tem esse lado hoje que a gente tem espaço físico e tem um outro lado de movimentar e fomentar o ecossistema de inovação como um todo. Então essa atividade de hoje, esse evento é esse lado, né? Enfim, que é esse nosso intuito de ter as pessoas boas, as pessoas de vários perfis que estão interessadas em temas relacionados de alguma forma à área da saúde. Então eu convido vocês a entrarem no site aerits.bio, lá tem todas as informações de como a gente trabalha, e olharem na agenda também, tem algumas sessões de tour guiado, de pitch de startups, de mentoria. Então tem muita oportunidade para empreendedor, para ter uma conexão de perto com a gente. E tem a aba contato, que sempre quem quiser aqui, quem quiser apresentar a sua ideia, é só entrar em contato, que a gente com o maior prazer vai receber. Então, sem me prolongar muito mais, eu queria chamar o Dr. Rodrigo Deliberato e o Silvio. O Dr. Rodrigo, ele é médico intensivista aqui do Einstein e tem uma longa experiência em inovação e também, enfim, vou deixar ele se apresentar melhor, né, mas faz um trabalho super interessante no grupo de Big Data aqui do Einstein e acabou de voltar do MIT Harvard, então ele tem muito a acrescentar para essa discussão. E o Silvio, que é o coordenador da frente de Data Science e Machine Learning aqui da instituição e também desenvolve trabalhos fantásticos aqui dentro. Então, queria só uma salva de palmas para o pessoal aqui, eles vão iniciar aqui a palestra. Bom, então sou eu que vou começar. Prazer a todos. Meu nome é Rodrigo. Primeiramente, queria agradecer ao Felipe pelo convite. É muito bom estar de volta aqui à Casa e ao Terra, falando um pouquinho do que eu gosto de estudar, do que eu estudo, do que eu faço, que é exatamente o tema da aula hoje. E um pouquinho antes, só para me apresentar, eu sou médico intensivista, tenho mestrado e doutorado e trabalhei já aqui na inovação, ainda sou consultor da inovação. E há 3 meses atrás eu acabei voltando de Harvard e MIT, onde eu fiquei num departamento que é a conjunção da Harvard Medical School com o MIT, e eu fiquei estudando justamente as análises de grandes volumes de dados, usando técnicas de machine learning, com o grande foco de produzir isso aqui, suporte à decisão clínica. E um pouquinho antes aqui da gente começar, eu queria saber de vocês, eu queria só que vocês levantassem a mão quem é clínico, e quando eu falar clínico a partir de agora, pessoal, são pessoas que trabalham na área de saúde, não necessariamente médicos, enfermeiros, físio, mas quem aqui é clínico e trabalha em hospital ou em qualquer área de saúde? Legal. E agora quem é mais parte hardcore mesmo, que trabalha com tecnologia? Pode levantar a mão? Legal. Então, eu acho que eu vou satisfazer ambos os lados, que eu coloquei um pouquinho de cada um misturado, já que depois dessa experiência de trabalhar aqui na inovação e lá na MIT, eu aprendi um pouco mais de codificar e tudo mais. Bom, então vamos lá, vamos começar. Vamos conversar hoje sobre decisão a suporte clínico, né? Sistemas de decisão a suporte. Primeira coisa que eu queria falar para vocês eu não tenho nenhum conflito de interesse. Tudo que eu vou falar aqui é fruto das minhas pesquisas, do que eu estudo, e é fruto de uma pessoa que é apaixonada por healthcare e por tecnologia, assim como vocês que estão aqui hoje. Só que para começar, mesmo eu sendo esse grande apaixonado por tecnologia e saúde, eu preciso começar a falar com vocês sobre 2 grandes artigos. O primeiro é esse aqui, que foi publicado no New England Journal of Medicine,
que é a revista médica mais importante do mundo. E foi publicado em setembro de 2016 pelo professor Rudin. Ele é super famoso nos Estados Unidos por estudar informática médica. E o que ele falou aqui justamente é esse trecho que eu selecionei, que é, apesar de terem mais de 300 mil diferentes aplicações disponíveis, tanto na Apple Store como na Google Play, poucas trouxeram impacto real no setor da saúde. E muitas, se não a grande maioria, são sequer raramente usadas no nosso dia a dia. E de encontro a isso que o professor Rudin falou, vem o depoimento desse CEO de uma das maiores venture capitals dos Estados Unidos, também em setembro de 2016, onde ele fala que apesar do massivo investimento financeiro feito no setor da saúde, pouco ou nenhum retorno ainda foi visto. E por que isso? Ambos, apesar de viverem em mundos tão distantes, concordam em uma simples causa raiz para isso, que é a divisão que existe entre clínicos e profissionais da tecnologia. São mundos completamente diferentes, que estão desconectados e precisam se conectar mais. E o professor Rudin vai até um pouco mais além. Ele fala o que falta para cada um desses mundos que estão um pouco separados. Para os clínicos, falta tempo, falta treino e exposição à tecnologia, falta saber que eles podem contribuir para projetos de tecnologia, porém eles têm uma qualidade. Eles sabem o que é o low hanging fruit. Vocês sabem o que é esse conceito? Esse conceito é quando a gente produz soluções que literalmente não servem para nada. Então, se você pegar um médico e falar de alguma solução, algum clínico, e falar de alguma solução, ele pode virar para você e falar, isso aí não serve para nada. Já os profissionais de tecnologia, faltam para ele a expertise clínica, o conhecimento da utilidade clínica da solução, o conhecimento do fluxo de trabalho dos médicos e dos clínicos, e a habilidade de testar suas soluções in situ, dentro de um hospital, dentro de um setor de saúde como um todo. Então, o que eu queria mostrar para vocês agora que a gente sabe que existe esse gap, qual que é um possível impacto clínico desse gap, de mundos tão distantes, tentando produzir a mesma solução? É isso aqui. Essa aqui é uma pesquisa que eu fiz com o meu grupo lá do MIT, e o que a gente olhou foi bem simples. A gente pegou uma grande base de dados em UTI, uma base de dados que é gratuita, basta você fazer o seu sign-in e abaixar, fazer um curso de ética e você pode usar essa base de dados. E o que a gente fez foi o seguinte, a gente falou, ok, vamos pegar uma doença de grande prevalência em UTI. E pegamos a sepse. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre sepse. Sepse é uma infecção generalizada que leva à disfunção de múltiplos órgãos e tem uma alta mortalidade. E com certeza algum de vocês, ou todos vocês, já devem ter ouvido falar de algum suporte à decisão em sepse. Mas eu acho que ninguém viu um suporte à decisão em sepse sendo usado. E é isso que aqui a gente quis demonstrar aqui. O que a gente fez? A gente pegou essa base de dados e começou a procurar pacientes com sepsis. Isso mesmo, procurar. Por que procurar? Porque sepse não é uma doença, e aí vem o clínico que precisa estar junto. Sepse é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Ou seja, dependendo da classificação que você usar, do conjunto de sinais e sintomas, você vai ter um tipo diferente de classificação para sepse. Esses são os principais tipos de classificação de sepse que existe hoje em dia. E se a gente olhar, diferentes tipos de classificação aplicados nessa base de dados têm diferentes amostras de número de pacientes e diferentes mortalidades. E é justamente isso que é o impacto clínico. Se a gente desenvolver um sistema de suporte à decisão com um critério diferente do que o resto está usando, ele não vai ser reproduzível nem generalizável. E essa é uma das razões, é um desses gaps que existem que a gente precisa consertar. Bom, já que a gente sabe desse gap, como que a gente conserta esse gap? Fácil, né? Vamos pôr todo mundo junto. Só que não é fácil botar todo mundo junto, né? Não é normal a gente ver pessoas de tecnologia trabalhando com médicos e não é normal também a gente ver médicos dentro de startups de tecnologia ou de indústrias de tecnologia. Sabendo disso, diversas organizações vêm fomentando cada vez mais e mais esse tipo de eventos, que chamam Datatons. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Dataton, mas é muito parecido com Hackathon. Só que a diferença é, em vez de a gente trabalhar 48 horas para achar uma solução, a gente trabalha 48 horas em cima de uma base de dados com uma equipe multiprofissional para tentar achar uma solução, uma pergunta clínica ou para criar um modelo preditivo de alguma pergunta clínica. Ok, então já que a gente sabe que a gente tem que pôr todo mundo junto, será que vale a pena
todo esse esforço, isso realmente é válido? Sim, é válido. Opa, o que eu fiz? Obrigado. Sim, é válido. A gente fez uma pesquisa no último Datathon que a gente realizou aqui no Einstein, em maio ou junho desse ano, onde a gente tentou avaliar, junto com o pessoal da Harvard Medical School, se realmente durante esses eventos as pessoas de backgrounds tão diferentes aprendiam. E o que a gente mostrou é que sim, elas aprendem. E elas têm um aprendizado que é o mais especial de todos, que é o aprendizado afetivo. No aprendizado afetivo, você não guarda somente na sua memória um conhecimento novo, você adquire uma nova habilidade. E o mais legal que tudo isso, é que depois do Brasil, o nosso grupo foi para o Japão, para Singapura e acabamos de voltar de Madrid. E os resultados são similares em todos esses continentes. Então a gente já escreveu um paper que está em revisão, falando justamente sobre esse aprendizado. E na prática, se na teoria funciona, e na prática também funciona. Eu tive a oportunidade de participar aqui na inovação de uma construção de uma solução digital que envolvia justamente um grupo multiprofissional, onde tinham clínicos e pessoas profissionais da tecnologia trabalhando para desenvolver essa solução. E o legal foi que depois que a gente desenvolveu, ver a satisfação do usuário final desse produto. Então aqui no S1, antes da implementação, a gente pode ver que a satisfação não é das maiores. Depois que implementa em S2, a satisfação aumenta muito. E tentando passar um pouco daquela fase da curva hype, onde a gente está todo mundo empolgado com a nova tecnologia, a gente fez uma nova survey e a gente viu que é mantida a satisfação. Ou seja, na prática também funciona. Então, já que a gente sabe que precisamos estar juntos, que funciona estar juntos, como que a gente deve trabalhar juntos para desenvolver um suporte à decisão clínica? Esse é um modelo proposto por Harvard e por MIT. Era nesse modelo que eu trabalhei nesse último ano e meio que eu fiquei fazendo meu pós-doutorado. Basicamente, tudo vai girar em torno de uma base de dados. Lá, esse grupo multiprofissional vai estar desenvolvendo novas evidências clínicas e novos suportes à decisão clínica, que serão usados e devem ser usados à beira-leito para retornar esses dados para a base de dados, ser reanalisados e otimizados. Bom, chegamos então no grande tchan da aula, que é falar sobre suporte à decisão. Quando a gente fala em suporte à decisão, e vocês podem perguntar para os colegas clínicos que estão aqui, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de um clínico quando a gente fala em suporte à decisão? Eu tenho certeza que é isso. São os pequenos alertas, alertas de alergia medicamentosa, calculadoras de medicação, de doses de medicação. E eu queria falar para vocês que essa aqui é a primeira, talvez, geração, e eu que estou dando esse nome, primeira geração, de suporte à decisão clínica. Apesar deles serem básicos, eles foram muito importantes, tanto para a qualidade como para a segurança dos pacientes. Porém, o que o setor de healthcare está esperando é algo mais poderoso. É o poderoso algoritmos preditivos, é usar todo esse poder de predição em cima de uma massa de dados. E como que funciona isso? É usar alguma das técnicas de inteligência artificial, e aqui eu já falo para vocês, é machine learning. 90% das pesquisas estão em machine learning. Então, aplicar algumas dos algoritmos de machine learning nessa massa de dados para produzir ferramentas de predição personalizadas. Bom, como que a gente atinge o cálice sagrado? Cálice sagrado é um nome que a gente dá em pesquisa para aquele suporte à decisão que a gente vai realmente usar à beira-leito. Bom, primeiro lembrando do gap. A gente tem que pôr esses profissionais juntos, trabalhando, tudo aquilo que a gente já discutiu. E a segunda grande dica é, a gente precisa entender como funciona o raciocínio de um clínico. Não é possível a gente não dissociar como que é feito o treinamento de um clínico e implementar um suporte à decisão. Então, como que funciona um raciocínio de clínico? Tudo é baseado em evidência. Qualquer decisão que eu for tomar à beira-leito, eu dependo de um tripé. E se eu tirar uma dessas perninhas do tripé, não funciona para o raciocínio de um clínico. E qual que é esse tripé? Primeiro, eu tenho que confiar no meu julgamento clínico, eu levo ele em consideração. Depois, o segundo tripé são os valores e as decisões do paciente. E aí vem o terceiro tripé, que é muito, muito esquecido, que é a evidência, a melhor evidência disponível que vai me basear na tomada dessa decisão. Não existe somente evidência para nossas decisões clínicas. Existe evidência, sim, já médica,
para todos esses modelos que a gente vai desenvolver preditivos. E para quem se interessar, existem até reports já bem estabelecidos de como devem ser, desde falando de por que você escolheu tal algoritmo, como que você tratou as variáveis que estavam faltando. Então é muito, muito importante seguir essa metodologia. Ok, então a gente já sabe dessa metodologia, sabe do gap, sabe da metodologia. E como que eu faço isso? Como que eu levo da predição para a beira do leito? Bom, não vou entrar aqui em detalhes do lado esquerdo, mas a partir do problema você escolhe seu algoritmo, define o seu modelo, aí vem a pergunta: estou pronto para usar ele à beira-leito? Eu preciso de uma validação externa? Precisamos de um ensaio clínico randomizado para comparar isso e ver realmente se traz benefício ao paciente? Ou a gente precisa dos três? Aqui não existe uma fórmula mágica que vai contar tudo a vocês. Mas aqui existe sim o bom senso dessa equipe trabalhando junto, e os clínicos com certeza vão conseguir opinar em qual desses três estágios está o seu modelo. E aí eu trouxe para vocês algumas pesquisas, algumas minhas, outras de outros grupos, que a gente está fazendo para cobrir um pouquinho de cada uma dessas etapas. A primeira que eu vou mostrar para vocês é um que está pronto para uso, que eu desenvolvi lá com esse meu grupo do MIT. O problema que a gente tinha era o seguinte: eu trabalho em UTI, e nas primeiras 24 horas de UTI, a gente consegue dizer, com alguns modelos, a predição de mortalidade desses pacientes. E a gente consegue dizer isso com um poder discriminatório muito bom, que chega muitas vezes a 0,88. Porém, se vocês perguntarem, ok, vocês usam isso para tomada de decisão clínica? Não, a gente não usa. A gente só usa isso para qualidade e para comparação em benchmarking. E vocês perguntam, mas por quê? Porque falta um conceito muito importante que os clínicos sabem internamente, eles não sabem expressar isso para os profissionais de tecnologia, mas eles sabem dentro deles, que é o seguinte: não interessa só o poder discriminatório, falar quem vai morrer, quem vai viver. O que interessa para o clínico é, aquele que você falou que vai morrer, realmente morreu? Isso é importante para ele. E isso tem um nome técnico, é calibração. Então aqui eu peguei esse exemplo. O Apache 4, esquece a figura da direita por enquanto. O Apache 4 é o último modelo a ser lançado, é o que mais usado no mundo. Ele foi feito nos Estados Unidos com cerca de 200 mil pacientes e 50 UTIs. E, de novo, ele tem um poder discriminatório bom de 0,88, mas a calibração dele não é boa. Ele costuma suprapredizer a mortalidade. Então, o que a gente fez? A gente tentou criar um suporte à decisão clínico que tenha uma calibração perfeita e usando outros métodos de machine learning, porque a grande maioria dos que foram criados até hoje usaram a regressão logística como algoritmo. Então o que eu fiz? A gente pegou uma base de 2 milhões de pacientes de mais de 360 UTIs dos Estados Unidos e a gente simplesmente fez esse plot aqui do lado direito que explica muita coisa. Se a gente olhar esse plot, as barrinhas azuis são os números de pacientes e o verde é a calibração. Se a gente olhar aqui a calibração, o perfeito seria na linha tracejada. Isso não é perfeito, né? Esse daqui está suprapredizendo as mortalidades. De novo, usando um modelo americano em pacientes americanos. E por que isso? É muito fácil. A grande maioria é de baixo risco, tem menos de 10%. Em UTI a gente fala que é baixo risco quem tem menos de 10% de mortalidade. Então, esses abaixo de 10% estão contaminando o nosso modelo. Então, o que a gente fez? Vamos pegar só o de alto risco. Pegamos 500 mil pacientes, mais que o dobro do modelo que tinha sido criado anteriormente. E daí, quando a gente pegou esses 500 mil pacientes, a gente fez vários modelos. Desde o Apache 4, e olha como cai o poder discriminatório. Lembra, era 0,88, caiu para 0,74. Recalibramos para esse alto risco, e aí sim entrou algoritmos de machine learning, como Random Forest, regressão logística novamente, Deep Learning e Ada Decision Tree Boost. Aí, girando esses modelos, veio os resultados. Se a gente olhar aqui de novo, sem ter um clínico, a gente vai falar, o ADA Decision é o melhor. Olha o poder discriminatório. Mas vocês vão lembrar do que eu falei para vocês? O que interessa para a gente ao usar a beira do leito é a calibração. Então vamos ver a calibração. Essas aqui são as curvas de calibração. Eu sei que está muito colorido, muito cheio de curva, mas aqui duas curvinhas que eu queria mostrar para vocês. Primeiro o verde de novo, como o modelo atual é mal calibrado. E aí tem uma curva que aparece super pouco, porque ela é sobreposta pelas outras. É uma curva azul, é a curva da regressão logística. Se eu voltar aqui para vocês, a regressão logística tem um poder discriminatório de 0,84. Mas não interessa. Quando a gente vai definir esse modelo para uso clínico, essa diferença, essa pequena diferença, a gente não leva em consideração. Por quê? Porque a regressão logística tem uma calibração
praticamente perfeito, ou seja, dá para ser usado à beira-leito. A gente faz mais um plot, a gente pôs todos os modelos à prova de acordo com o risco de mortalidade. E olha a curva azul de novo, ela vem se mantendo com poder discriminatório super bom, apesar do aumento. Enquanto alguns outros modelos acabam caindo. Outro exemplo, esse aqui vocês todos devem conhecer. Google, a gigante Google entrou nisso e ela também está seguindo esse passo a passo que eu contei para vocês. O que eles fizeram aqui? Eles validaram um modelo usando Deep Learning para detectar retinopatia diabética no fundo de olho. Pacientes diabéticos, eles evoluem com uma doença vascular e eles precisam fazer esse exame de tempos em tempos, e esse exame é feito por um oftalmologista. Essa doença é tão importante que pode levar à cegueira. Então eles desenvolveram um algoritmo que eu não preciso nem falar para vocês. Vocês olhando a curva ROC, é fácil de ver que ela foi uma performance maior que dos próprios oftalmologistas em muitas das partes, com um poder discriminatório de 0,99. Aí vocês podem perguntar, e este modelo está pronto para uso? Não, não está pronto para uso. Mesmo eles tendo feito até validação externa. O problema é que isso aqui tem um impacto clínico tão grande, tão importante para os pacientes, que isso aqui necessita de um ensaio clínico randomizado. A gente vai precisar colocar esse modelo à prova versus um médico sem esse modelo e ver qual que é o desfecho dos pacientes prospectivamente. E isso não sou só eu que estou falando. A Google também, no artigo que ela publicou na segunda revista mais importante médica do mundo, coloca isso também. Outro artigo que saiu bem recente, se não me engano, mês passado, e de uma pessoa, de um autor que as pessoas que trabalham mais com tecnologia vão reconhecer, o Andrew Ng, do Coursera e de Stanford. Ele desenvolveu um algoritmo de Deep Learning para reconhecimento em raio-x, e só um parênteses aqui, são feitos mais de 2 milhões de raio-x por dia no mundo. Ele desenvolveu um algoritmo que também tem uma performance superior à do radiologista para detectar pneumonia. Aí vocês vão me perguntar de novo, e esse está pronto para uso? Não, não está pronto para uso. É outro que precisa de um ensaio clínico randomizado para a gente ver os efeitos disso na população. Por quê? Porque é desastroso você não dar um antibiótico, você não reconhecer uma pneumonia num paciente. Isso significa também vida ou morte. Outro bem legal, que saiu na Nature foi que o desenvolvimento, se não me engano foi Stanford também que fez, eles desenvolveram um modelo de novo usando Deep Learning para reconhecimento de lesões de pele, nesse caso câncer, com o mesmo nível de acurácia de um dermatologista. E o último que eu queria falar para vocês é um que precisa de todas as etapas. Esse foi feito, começou a ser idealizado e está na primeira etapa. Ele foi idealizado e feito a primeira etapa durante o Datathon aqui em maio deste ano. E eu tive o prazer de trabalhar aqui com meus amigos da inovação. O que é esse daqui? É o seguinte, pacientes em UTI eles ficam normalmente sobre ventilador mecânico. Para quem não sabe o que é ventilador mecânico, é aquela figura ali. Como vocês podem ver, tem vários parâmetros ali. E o que a evidência diz é que a gente tem que regular esses parâmetros de acordo com certos níveis para não prejudicar mais o paciente e salvar a vida dele. O problema é que são muitos parâmetros e às vezes você aumenta um, tem que abaixar o outro, isso não é fácil. O que a gente fez? Modelos animais traduziram todos esses parâmetros numa simples equação, num simples número. Porém, nunca ninguém tinha testado isso numa coorte maior, numa base de dados mais robusta. E foi isso que a gente fez no Datathon. A gente provou que sim, a gente consegue transformar todos aqueles parâmetros que vocês estão vendo ali à direita num simples valor. E esse valor, sim, consegue diferenciar os pacientes que vão morrer dos pacientes que não vão morrer. Qual que é a próxima etapa? É a que a gente está tentando começar agora a fazer. A gente vai validar esses resultados numa base externa, fazer uma validação externa. Se a gente comprovar essa validação externa, a gente vai passar daí por um ensaio clínico randomizado também, para finalmente comprovar a eficácia desse suporte à decisão. Bom, estou encerrando aqui minha palestra. Queria deixar só esse recado para vocês. A tecnologia sozinha não resolve os problemas de healthcare. Quem vai resolver somos nós trabalhando juntos. Então a gente precisa unir essas forças de clínico e profissionais da tecnologia trabalhando junto e lembrando de todos esse passo a passo que eu falei para vocês. Eu acho que é isso. Muito obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo. Bom, pessoal, continuando, né? Como o Rodrigo falou, existe um gap, né, entre toda a prática médica, clínica, como que são os cuidados de saúde
e o mundo dos desenvolvedores, né? O mundo dos cientistas de dados. E aqui o que eu quero falar para vocês é que o gap está fechando. E é muito legal ver até iniciativas como a do Einstein, de como isso pode ser feito. Aqui a gente tem um ambiente muito legal que propicia a gente a isso, né? Nós temos, então, cientistas de dados trabalhando sempre junto com especialistas médicos, analistas de laboratório, enfermeiras, de forma que a gente consiga sempre levantar como é que é a melhor solução para aquele problema específico. E muitas vezes o problema passa pela parte de inteligência artificial, né? E é isso que a gente vem estudando aqui. Bom, eu não me apresentei, eu sou Silvio Moreto Pereira, eu coordeno o time de Data Science aqui do Laboratório de Inovação e eu vou falar um pouco sobre como que a gente vem trabalhando em aproximar as duas áreas e criar soluções de suporte à decisão baseado em inteligência artificial para a saúde. Bom, primeiro eu queria trazer essa frase do Greg Corrado. Ele é do Google, ele libera a equipe do Brain Google, esqueci o nome, é Brain Google lá deles, né? E o que ele fala é muito próximo do que o Rodrigo falou, né? Que na saúde não existe uma maneira de criar novas soluções trabalhando sozinho, né? Não é como em outras áreas que da garagem da sua casa pode sair uma solução que vai revolucionar o mundo, como o Bill Gates fez lá, criou o computador ou outras coisas assim. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar trabalhando 100% do tempo para a solução. E muitas vezes, assim, o que a gente observa é que quem é de tecnologia, né, até fazendo uma meia-culpa aqui, a gente fica muito fissurado, né, em novos modelos que vêm surgindo, novos algoritmos, sei lá, tem o XGBoost, não, agora lançou a Fast RCNN, que vai me dar uma predição melhor, vou conseguir reconhecer melhor meus objetos, ou a YOLO, não, agora é para eu detectar objetos em tempo real, mas espera aí, o que isso vai me trazer de ganho? O que isso vai solucionar para o meu problema, especificamente na área da saúde? Então isso é uma forma errada de ver como é que a gente soluciona o problema. Uma maneira mais adequada é ver isso como a sua caixa de ferramentas. Essas aqui são as minhas soluções, existem infinitas outras, mas espera aí, qual que é o meu problema? Então o primeiro passo é fazer um data visualization dos seus dados. Ver tudo que você tem. O que cada uma das informações do meu banco de dados de sepsi, como o Rodrigo falou, o que cada um daquilo significa, qual a prevalência, qual a correlação com outras features que eu tenho nos meus dados. Depois disso, com tudo isso em mãos, levar para os especialistas, olha só, fazer um data reasoning, né? Tudo isso que eu tenho de informação faz sentido para você? O que mais você acha que eu possa fazer? E isso, fazer de uma forma iterativa. Não ser só uma vez. Fazer uma vez, voltar para casa, ver que outros dados eu possa visualizar, levar de novo para o especialista, fazer um brainstorm e até, por fim, vir para esse cara aqui e colocar no seu modelo. Assim que as soluções de maior sucesso na área de inteligência artificial são criadas. Como, por exemplo, eu queria trazer essa competição que foi organizada pelo Kaggle, né, e o Data Science Ball. Quem aqui conhece o Kaggle? Tem bastante gente até, né? Mas para quem não conhece, basicamente é um site que coloca competições. Eles dão uma base de dados para você e aí as pessoas se inscrevem para resolver um problema baseado naquela base de dados. Na maioria das vezes, né, acho que quase 100%, o jeito de solucionar é utilizando algum algoritmo de machine learning. Mas existem, basicamente você tem que solucionar o problema, não importa como. E nos últimos 2 anos, né, que teve essa competição, os ganhadores basicamente eles criaram como que uma máquina pode solucionar aquele problema clínico. Então, sempre se aproximando da mentalidade do clínico. Confesso que isso até eu já errei assim em pensar, não, esquece como que o clínico pensa, deixa eu tirar um algoritmo da cartola aqui que vai ganhar de todos os humanos. Isso não existe. O que existe é você tentar mimetizar para o computador o pensamento clínico, todos os protocolos clínicos. Se alguém tivesse pensado aqui desse jeito, estava milionário. Acho que essas competições, uma pagou $200 mil
e a outra foi $1 milhão para o vencedor. Até para ver o quão importante isso é, né? E por fim, o que é muitas vezes subjugado e mal apresentado como uma solução final é a validação dos seus dados. Na minha opinião, é a etapa mais importante que tem que ser feita. Depois que eu criei meu modelo, como é que eu valido meus dados de forma adequada? Eu tenho outro dataset para fazer isso? É o que o Rodrigo trouxe mesmo, né? Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um estudo randomizado? Eu tenho que pegar todas as opções de validação e jogar no meu pacote final de solução? E além disso, até outras questões também, né? Eu fiz uma validação cruzada adequada dos meus dados? Muitas vezes isso não é feito. Eu tenho um teste set independente no qual eu posso, eu treinei num dataset e consegui testar em outro que não está enviesado. Até a questão de o random seed que você está fazendo, o split dos seus dados. Porque às vezes você também começa a fazer um overfit sem querer. Porque você vai começando a criar hipóteses e seu seed de dados sempre está o mesmo. E aí, como você garante que isso vai funcionar para outros seeds também? Data leak. Que é você também fazer uma validação cruzada de forma errada, por exemplo. Eu posso sujar meus dados, né, se no meu conjunto de teste eu tenho a mesma informação do meu paciente que está no meu conjunto de treinamento. Eu não posso ter essa informação. E por fim, que é o mais importante de tudo que a gente vem ressaltando, é conversar com o especialista da área. Esse é o ponto-chave, sempre. O que eu fiz faz sentido como uma solução final? Aqui eu trouxe algumas soluções que a gente do Laboratório de Inovação fez, voltado para essa área, né? Então, essa primeira é uma competição que foi criada pelo Kaggle mesmo, junto com o Hospital de Kettering, de Nova York. E basicamente era para fazer classificação de variantes somáticas. Né? Variantes, não sei se todo mundo conhece, mas são mutações que a gente tem no DNA, né? Trocar as letrinhas lá de A para T, C para G, etc. E basicamente eles davam para a gente um artigo, a variante com algumas informações, e a gente tinha que, baseado nisso, dar a classificação final dela. Então a gente utilizou técnicas de processamento de linguagem natural, diversos modelos de classificação, validação de dados, para conseguir criar um modelo e sempre falando com os nossos stakeholders da área da saúde, né? No caso aqui, foi o Murilo Servato, que é um bioinformata do laboratório de Next Generation Sequence, aqui do Einstein. Além dos geneticistas, analistas de laboratório, que trouxeram insights de como é que a gente criava essa solução final. E no final, a gente conseguiu ficar um resultado interessante, a gente ficou em 6º lugar, que só premiou todo esse nosso trabalho. Outro caso, bom, a gente participou do Science Ball desse ano, a gente não ficou milionário aqui, mas basicamente, mas a gente também trabalhou assim, a gente teve 3 semanas que a gente conseguiu se dedicar a esse projeto, até para testar as nossas skills. E basicamente eles davam imagens de CT de tórax e davam a classificação, se naquela série de imagem tinha câncer ou não, o paciente tinha câncer ou não. E a gente então teria que detectar um nódulo, né, cancerígeno e fazer a classificação dele. A gente conseguiu também ficar numa posição interessante, a gente ganhou uma medalhinha de bronze até lá do Kaggle, a gente ficou nos top 8%, né, e acho que até o top 10 recebe algum tipo de premiação. E esse projeto que acho que é o mais emblemático, né, que é de teledermatologia, que eu acho que, na minha opinião, ele segue de ponta a ponta de como uma solução deve ser criada. Então, primeiro vem com a necessidade clínica, né? A motivação do projeto é que existe uma fila no SUS de mais de 60 mil pacientes esperando para fazer exame dermatológico. O Einstein, então, se propôs, fez uma parceria com a prefeitura, de modo a zerar essa fila, né? Mas zerar essa fila seria impossível só contratando médicos, vai ficar caro e inviável. Então, a gente criou um aplicativo que possibilita as enfermeiras de forma remota capturarem imagens de pele dos pacientes e enviarem para uma central no Einstein, que faz o laudamento disso. Mas mesmo assim, se vocês verem aqui nesse gráfico, a demanda é muito maior do que a vazão que a gente consegue prover. Como que isso pode ser ajudado?
Aí que entra o grande diferencial. Colocando algum algoritmo de inteligência artificial em cima disso tudo, de forma que auxilie o médico na tomada de decisão dele. E isso, lembrando que o Rodrigo falou também, não é pulando a etapa do médico, de maneira nenhuma, mas será que eu não posso priorizar alguns casos perante a outros que sejam menos relevantes? Será que eu não posso trazer junto de uma imagem, outras imagens similares que me deem essa classificação, que o algoritmo achou que são imagens similares, para ajudar o médico a classificar essa lesão? A gente tem uma rede neural, né, uma CNN para fazer esse tipo de classificação, e a gente está com um resultado muito bom também, com uma acurácia de 72%, lembrando que esse problema é dificílimo, porque a gente tem uma base de dados extremamente desbalanceada e com muitas classes, né? A gente está trabalhando com 12 seeds aqui. Então, existe uma dificuldade muito grande. E para finalizar, o que é Data Science na área da saúde, né? Tem alguns pontos que eu gostaria de deixar como lição para todos vocês, né? Que primeiro não se esqueça do problema que você quer resolver. Muitas vezes, o cientista de dados, ele se perde, como eu falei, na computação, nos novos algoritmos, nas novas redes neurais que vêm surgindo, e acaba esquecendo do problema em si. Segundo, a máquina pode até saber mais que o especialista, mas você não. O cientista de dados não vai saber mais que o especialista. Você tem que falar com ele, tem que estar sempre junto para determinar a solução. Outro ponto interessante que vem sendo discutido é o trade-off entre o tempo de processamento e o resultado obtido. Existem soluções no Kaggle que, para fazer uma predição da base de dados, demandam horas para realizar isso. Isso é viável para um problema que eu quero resolver? Eu vou conseguir deixar para o médico essa solução lá na beira-leito para que ele tome a decisão final dele? E na saúde nada é tão simples, né? Afinal, a gente está falando de pessoas, então eu não posso só criar um algoritmo novo e vir aqui e falar, poxa, eu quero colocar na área da saúde, isso vai mudar o mundo. Não. Os dados têm que ser validados, eu tenho que ter a mensuração da minha base, eu tenho que pensar como médico, existem evidências clínicas do que eu estou fazendo e assim por diante. E por fim, valorizar os seus dados. Existem muitas startups que vêm falar com a gente e às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu tenho uma base de milhares de dados aqui, mas eu não sei como utilizar isso. Ou eu não sei nem como é que eu estou coletando esses meus dados. Então, pense sempre em como você pode usar seus dados no futuro. Né? Isso até foi uma questão de um curso que a gente fez lá com o Rodrigo Deliberato no MIT, que era como você tratar dos seus dados secundários. O que você tem que pensar para resolver isso? E acho que era isso. Deixa eu só voltar aqui. Acho que era isso. Só falando também da missão também da Eretz perante a isso, né? Muitas das empresas, até, como eu falei, não sabem valorizar seus dados, e esse é um papel também de mentoria que a gente, de certa forma, traz para as startups, né? Como é que eu tenho lá no meu roadmap que daqui 3 anos eu vou querer trabalhar com Big Data, colocar algum algoritmo de inteligência artificial, mas como é que eu tangibilizo esse meu desejo, né? Isso é uma coisa, é um outro diferencial que a Eretz traz para as startups em saúde. Obrigado, pessoal. Meu contato. Bom, alguém tem alguma pergunta? Acho que a ideia até dessas palestras é a gente criar um ecossistema em relação a isso, né? Então, se é uma coisa bem pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser compartilhar algum acontecimento que já vivenciou similar a isso, por favor, estão abertas as perguntas. Alô, com licença, gente. Bom, primeiramente eu quero agradecer bastante, né? Foi bem rica a palestra. E no TED 2015 teve uma palestra justamente sobre a forma como as máquinas elas reconhecem imagens por meio da contribuição de muitas pessoas com keyword.
Eu esqueci agora o nome da menina, acho que é Lili o nome dela, é uma das meninas que toca um projeto lá em Stanford de Machine Learning também. E há um mês e meio mais ou menos atrás, no Case, que foi a maior feira de empreendedorismo da América Latina, não sei quem aqui estava lá, mas teve uma palestra com... Oi? Ah, quer que eu fique em pé? Okay. Desculpa. Tá ao vivo? O pessoal da AWS, da Amazon Web Services, eles falaram sobre Machine Learning também. Sim. E o pulo do gato deles foi assim, poxa, a gente abriu, na verdade, o software para que as pessoas de fora pudessem contribuir. Aliás, o grande pulo do gato que o pessoal de Stanford falou na palestra do TED foi justamente essa abertura. Pergunta, como é que vocês enxergam essa questão contributiva para quem, por exemplo, não é da área da saúde, talvez nem seja tão hackathoner assim, mas queira de alguma forma contribuir? Porque no final das contas, quando no futuro assim, você tira a foto, vamos supor, de um pé, deve aparecer num gráfico, puta, 95% de chance de ser essa coisa, porém há 5% de ser essa, então o médico já consegue ter uma análise assim. Então quando você tem algum problema já sacramentado, você consegue colocar uma keyword assim e gerar isso no sistema de Big Data. Vocês têm algo que abra isso para que as pessoas de fora possam contribuir e talvez alguma iniciativa para que tanto a galera de tecnologia como o pessoal da área clínica, médica e afins possam se unir mais, que nem isso aqui, o pessoal tudo junto, né? Mas de alguma forma é uma palestra, todo mundo aqui, depois legal, depois vai embora. Mas tem alguma galera que a gente pode olhar pro outro, conversar. Eu não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. E, mais uma vez, obrigado. Bom, primeiro assim, eu acho que isso que você falou faz todo sentido, né? Até vamos pensar, por que o Kaggle faz sucesso e por que ele dá certo? Porque imagina se fosse uma pessoa só pensando em como que ela vai solucionar aquele problema. Seria quase impossível ela chegar numa solução ótima do que de várias pessoas de diversos lugares do mundo pensando juntos em como solucionar. Então, eu acho que essa visão é sensacional. Sobre a questão de contribuições, etc., acho que tem uma questão ética, que acho que o Rodrigo pode até falar mais a respeito. Como a gente falou, a era da saúde são pessoas, como é que eu vou transicionar esses dados? O paciente pode ter acesso a mesmo, por exemplo, vamos dizer, ele tirar uma imagem da pele dele e falar isso aqui é um câncer que você tem? O quanto disso é ético e pode ser dito, né? O quanto que eu vou causar de alarde sem ter necessidade? Como é que você vai clausular a exposição de uma patologia minha para um fim do outro? Pô, quer dizer que você vai passar, você quer mostrar meu corpo ferrado aqui para um fim de tecnologia? Então, explica direito aí, né? Como é que você coloca isso em cláusula? Né? Então, existem questões assim. E por fim, a ideia é a gente fomentar esse ecossistema. Vamos fazer isso acontecer. Então, a gente está com algumas iniciativas, igual essa palestra. A gente tem no nosso roadmap, eu acho que na sexta-feira agora a gente vai ter um meetup aqui, tá? Para a gente discutir mais a respeito disso. Vão vir pessoas de fora para falar com a gente. A gente tem também programado de fazer mais datatons internos, né, trazendo todo esse conhecimento que a gente teve com o pessoal da MIT, como é que a gente pode generalizar e criar outras soluções aqui. E por fim também criar workshops e etc. Sempre falando desse assunto. Tá? Então, eu vou complementar um pouco, eu acho que também concordo com o Silvio e com você. É extremamente importante. E a gente está um pouco atrasado nisso, né? O meu grupo lá no MIT, como eu falei aqui para vocês, é completamente open source. Então, tudo aberto, desde a base de dados, e o interessante é que pouquíssimas pessoas sabem disso. É uma base de dados de UTI, mas é a que tem a maior resolução e granularidade no mundo. É inteiramente de graça, aberta, você pode fazer um download, só precisa fazer um curso de ética. E todos os códigos são abertos. Então, basta você ir no GitHub deles e contribuir. A única exigência é, se você publicar ou criar qualquer novo modelo, que você faça aberto para a comunidade aprender. Fantástico. Só que aí vem um problema. Por que a gente não faz isso no Brasil? A gente está começando, né? Estamos aqui, estamos discutindo. A gente tem um problema ainda, assim, de comitê de ética com relação a dados em saúde. É um pouquinho diferente dos Estados Unidos. Mas eu até entendo, nos Estados Unidos eles estão um pouco mais avançados e a questão da identificação dos dados e reidentificação dos dados já foi muito, muito estudada. É muito sério um paciente ter seus dados reidentificados. Então, como lá eles têm algoritmos muito mais potentes que testaram o poder de reidentificação dos dados, eles conseguem fazer isso aberto. Mas eu acho que aqui é questão de tempo.
A gente, pela UTI aqui do Einstein, a gente já fechou uma parceria junto com Harvard, MIT, pessoal da Oxford University e da Austrália. Todos nós estamos construindo a nossa base de dados em saúde no mesmo modelo. E a ideia, num futuro, que eu não posso dizer se vai ser num médio ou longo prazo, é de literalmente ter isso aberto. Problema, antes de tudo isso, a gente vai precisar de muita pesquisa em cima e ter certeza que os dados não podem ser reidentificados. A abertura dos dados, ele tem alguma coisa a ver com a o open source, tem alguma coisa a ver com a robustez dos dados lá dos Estados Unidos? Você acha que uma coisa levou a outra? Eu acho que a questão começou open source e esse motivo que levou aos dados terem a robustez que eles têm agora? Qual é a... Olha, eu acho que foi tudo meio paralelo. A história da base de dados foi de um médico que também é engenheiro, professor de ambas as universidades, que trabalhava primeiro com curvas de eletrocardiograma. E quando ele trabalhava na UTI, esse senhor está quase se aposentando, é o chefe do laboratório. Ele virou e falou assim, isso aqui é um mundo de dados, a gente precisa fazer aberto. E não deixaram ele fazer aberto, primeiro levaram para o laboratório. Ele no laboratório conseguia produzir poucos papers no ano. E até que veio um outro médico muito famoso em Harvard, que chama John Halanka, e esse cara apoiou a iniciativa e falou, me mostra que esses dados não podem ser reidentificados, óbvio, sempre pode, né? Mas assim, que vai ser muito difícil ser reidentificado e eu vou deixar isso aberto. Uma questão de escala, né? E aí eles fizeram uma modelagem toda para provar que era difícil reidentificar e eles abriram os dados, se não me engano, já tem 7 anos que é completamente aberto à comunidade. Eu convido vocês a conhecerem lá. Fantástico, porque se esse step by step rolou lá, talvez sirva para solidificar o argumento de abrir aqui, né? Então... Isso vai acontecer, com certeza. A gente só não consegue ver a questão do tempo de novo. A gente precisa também ter um mínimo dessa proteção, quer dizer, o máximo dessa proteção para não reidentificar os dados. Fantástico, muito obrigado. Olá, eu sou Tatiana e na verdade eu tenho um problema. Então eu vou trazer o meu problema aqui para vocês. Eu trabalho com sequenciamento de exoma de autismo. Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Tá, eu trabalho com sequenciamento de exoma de autismo. E acontece que durante o percurso do trabalho eu percebi que eu não poderia lidar com todos os indivíduos ao mesmo tempo para criar um modelo de distinção entre pessoas com autismo e controles. Então eu usei um caminho que separou em pequenos outros grupos e dentro de cada um desses grupos eu usei um outro modelo. Na verdade eu testei regressão logística, testei support vector machine, testei rede neural, componente principal e um componente principal em cima dos dados brutos, sem modificação nenhuma. E em um desses clusters, um support vector machine deu certo. Pronto, separou bem, então aquela minha AUC lá foi para mais de 80%, mas eu não consigo pôr isso num laudo. O que eu faço por essas pessoas? Desculpa, qual que é a pergunta mesmo? Não, a pergunta do seu algoritmo é para separar... Para separar autistas e controles. Então, qual que é o objetivo que a gente faz isso? Porque quando vem a família, que tem uma criança com transtorno de espectro autista, ela espera de um laudo que tenha uma resposta e ela planeja a próxima gestação. Então, se tiver uma alteração única, pontual, ali dentro, eu consigo dizer, olha, isso causou doença. Então, o próximo filho eu escolho o embrião que não tem aquilo que causou doença. Mas o que eu tenho não é uma resposta única, é um modelo. E eu não consigo pôr isso num laudo. Então, meu problema não é só assim, a ajuda de vamos pôr isso num laudo, mas enquanto vocês estavam falando, principalmente do entrar dentro do raciocínio médico, se adequar ao raciocínio médico, eu me pergunto se não está na hora de a gente fazer o raciocínio médico mudar um pouco. O raciocínio médico tem que se adequar um pouco à matemática nova, aos modelos novos, porque aí eu consigo botar no laudo e dizer para o médico, olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar vários embriões e você vai testar o meu modelo em cada um deles. Você não precisa saber exatamente o que está acontecendo. Então, acho que é só trazer um problema aí para a gente abrir uma discussão maior. Você está certíssimo. E é aquilo que eu falei, a gente precisa combinar os mundos. Não é só um mundo que tem que conhecer o outro. É o mundo dos clínicos, a gente tem que conhecer um pouco mais sobre data science. E mais ainda, existe um conceito que todo clínico aprendeu em aula de epidemiologia, que é a matriz de confusão. Então, o que eu posso falar para você? Esse problema é o mesmo que eu enfrento. Como que eu faço para mostrar para um médico na UTI a probabilidade dele dar um soro a mais ou se ele precisa ligar um remédio para subir a pressão?
Qual que é esse valor? Isso vai depender da sua matriz de confusão. E a sua formação qual que é? Ótimo. Aí eu volto a pergunta para você. Como você gostaria de ver esse laudo? Você como médica geneticista, imagina você, sem conhecer essa parte, qual que é o valor daquela matriz de confusão que faz sentido para você? E aí, novamente, vem toda uma parte que talvez o Silvio possa falar bem melhor que eu, que é de construção, talvez depois, de um software, de como mostrar isso. E mais, eu faço uma outra pergunta para você. Além dessa matriz de confusão, qual que é o que faz mais sentido para você? Era como que você gostaria de ver esse resultado? Então, assim, aí mora um grande problema, porque eu sei o que é um support vector machine. Então, eu adoraria ver num laudo o que gerou, olha, qual é a probabilidade dentro desse modelo, daquele meu embrião X que eu escolhi, ter ou não a doença. E eu ficaria muito satisfeita de poder dizer isso para o meu paciente. Dizer, olha, eu tenho uma probabilidade de 80% desse embrião aqui dar certo, dele não ter doença. Mas eu sei que meus colegas não. Eles iam me xingar até não poder mais se eu botasse no laudo uma coisa dessas. Então, inclusive, minha orientadora disse, tá, mas isso aí que você está fazendo serve para o quê? Porque eu não vou pôr isso no laudo. E ela tem razão. Então, o que eu gostaria, na verdade, era poder ensinar. Era poder pôr no laudo 2 páginas do que é um support vector machine. E por que ele está funcionando. Mas talvez seja, não existe uma fórmula de bolo nesse daí. Esse é o problema que o mundo está enfrentando agora. E a primeira barreira a gente está quebrando agora. A gente está pondo todo mundo numa sala e falando sobre isso, aguçando a curiosidade, mostrando que, principalmente para os clínicos, é muito fácil entender regressão logística ou linear. Nós somos criados com isso no modelo matemático linear que dê para a gente uma equação. Então, qualquer outro modelo que seja mais black box é meio difícil a gente entender. Mas é assim que se quebra, é fazendo esses eventos, é conversando, é aguçando a curiosidade das pessoas. E o primeiro que quebra a parede sempre machuca mais a mão. E eu acho que você vai machucar mais a sua mão, mas faz parte, faz parte. E eu vejo isso num futuro, como eu já via lá em Harvard, os alunos de medicina, eles aprendem estatística e já entram em data science. Se você falar de support vector machine para um aluno do 2º ano de medicina de Harvard, ele sabe o que é. Tá. Então, é aí que eu queria educação. chegar. O meu chefe fala uma coisa até mais direta. Ele fala, os médicos velhos têm que se aposentar e aí vai estar tudo resolvido. Ou aprender. Ou aprender. Ou aprender. Normalmente eles são um pouquinho mais... Mas obrigada, era bem isso que eu estava imaginando ouvir. Assim, a matemática dentro do curso de medicina, exato, talvez essa seja uma das soluções. E já está começando. E os cursos, aliás, saiu um artigo para os clínicos aqui, que é muito interessante, de novo, no New England, falando exatamente sobre isso. Como que deve ser o aprendizado do futuro. Se não me engano, se chama Lost Thoughts. Eu recomendo muito a leitura disso, que ele é um pesquisador de Harvard falando o que as novas gerações devem aprender e o que eles estão aprendendo e como a gente, se não aprender, vai ficar para trás. Depois, se puder passar essa referência, eu agradeço. Tá, eu passo. Eu queria acrescentar que, assim, a sua pergunta, acho que é a melhor pergunta a ser feita em relação a esse assunto. Porque é muito do que o Rodrigo falou, né? A gente está num momento mesmo de quebra de paradigma. Eu venho há mais de 10 anos trabalhando nesse assunto e eu vejo essa barreira de entrada, o quanto é difícil entrar na área da saúde e mostrar um novo jeito de pensar para os médicos, né? E também eu também acho que a culpa, grande parte da culpa é de quem é da área de tecnologia. Porque, por exemplo, existem casos, né? Que fala assim, não, olha, eu tenho aqui, vamos falar, um aplicativo que vai fazer, por inteligência artificial, ele vai fazer o diagnóstico de uma doença X. Mas espera aí, mas para você fazer isso, você tem que sair do seu protocolo de atendimento, você tem que pegar seu celular, fazer um login X, e coletar as imagens, mudar a posição do paciente para fazer isso, ou coletar outros tipos de dados do seu paciente para realizar esse diagnóstico final. Isso não vai ser transparente para o médico, né? Isso vai acarretar em maior tempo de atendimento, desconforto do paciente, talvez, e tem que calcular qual é o custo-benefício disso, e isso muitas vezes não passa na cabeça de um cientista de dados, né?
E eu acho que é isso mesmo, assim, é essa quebra de paradigma. E esse aqui é um evento, como a gente está fazendo, que já mostra isso. E outra coisa também é o Einstein pensando dessa maneira, né? Há 3 anos o Einstein falou assim, poxa, deixa eu pensar, peraí, existe algo mais que eu preciso pensar que eu não estou vendo. Então, esse ganho, né, pensando na área científica, de unir as duas áreas, é uma amostra do que está acontecendo e que muito mais ainda vai virá acontecer nos próximos anos. O passatempo do Einstein era se unir com várias pessoas de diversas áreas, quando ele ainda trabalhava para a prefeitura, avaliando tese, assim. Ele tinha como se fosse um book club, né, de várias áreas, então ele sempre foi transdisciplinar por natureza. Isso justifica, inclusive, o fato dos tratados científicos dele serem simples. O que faz ele gênio não é ele fazer um puta de uma tese de 30 páginas, tipo, que não dá para ler. O que faz ele simples, o que ele faz ele gênio, né, que nem está na biografia dele, é que o tratado científico dele é legível para uma criança na 8ª série. Né? Então, acho que é isso. Tudo que você está fazendo aí, na verdade, se você traz de uma forma legível, deglutível, para uma galera que não é da área, porque esse é o segredo. Não adianta falar de tecnologia para o pessoal que é da área de medicina, tá, legal, tá, agora fala na prática aqui que eu faço, como é que é. Então, é isso mesmo. É basicamente isso. Então, acho que é uma referência bem bacana sua. É isso. Olá, tudo bom? Tudo bom. Eu sou da área de laboratório e eu trabalho... Na verdade, eu faço doutorado, mas eu digo que eu trabalho. Procurando biomarcadores para doenças psiquiátricas. E acho que talvez, na verdade, eu esteja alguns lances de escada abaixo, assim, porque eu trabalho com proteínas e metabólitos, então não são exames e dosagens muito bem estabelecidos que, de certa forma, a gente quer combinar e ver se encontra um algoritmo perfeito para prever alguma coisa ou não. Aqui, em alguma startup de vocês têm isso, ou alguma coisa mais inicial, digamos assim, de teste de, como ela falou, de exossoma, ou alguma coisa mais inicial do que realmente o que já se pede num hospital, ou os parâmetros já considerados na prática clínica? Isso é uma pergunta, na verdade, do que vocês têm aqui. E outra coisa é, na verdade, informar assim, de uma nova tendência, pelo menos das publicações que eu leio e que eu tento acompanhar, das revistas, tornar público os dados que você está publicando. Então, quando a gente vai submeter alguns dados, por mais iniciais que eles sejam, a gente tem que assinar um compromisso de tornar aqueles dados públicos após a nossa publicação. Então, qualquer um pode rerodar os dados ou pode usar aqueles dados analisando diferente. Então, eu sei que tem um banco gigantesco para pesquisa de Alzheimer. Eu sei que em genética está mais avançado, mas sei que tem de esquizofrenia também. Então, só trazendo assim essa tendência. Muitas vezes foi o que vocês falaram. Os dados estão abertos aí para a gente reanalisar e a gente não faz nem ideia. E eu acho que isso é uma coisa do Brasil ainda, de coletar muitos dados e pouco ligar para os dados que já estão coletados e analisados. Talvez a gente economize energia, dinheiro e tempo se a gente olhar para esses dados que já estão coletados e, não sei, plotados de certa forma. Eu acho que isso que você falou na área principalmente de genética, eu acho que é a mais avançada, né, como você disse. Que já foi criado desde o início com essa perspectiva de, olha, vamos coletar os dados e vamos deixar eles públicos. E sei lá, você quer submeter uma nova variante genética, você tem que provar por A mais B, submeter ela no ClinVar para justificar o que você está fazendo, por exemplo. E aí isso fica aberto para qualquer pessoa. Isso é sensacional e bancos de dados públicos existem de diversas naturezas, né? De dados de UTI, base de imagens de tomografia computadorizada, ressonância magnética e assim por diante. Acho que também tem uma tendência, né, de terem competições. Antes tinha só o Kaggle, agora quase todos os congressos têm alguma competiçãozinha que gira em torno do congresso. E isso também está fomentando esse tipo de pensamento. Eu acredito que
de fato no Brasil isso está um pouco mais atrasado, né? Mas é algo que vai trazer ganho para todo mundo, né? Até inclusive eu venho pensando, poxa vida, sempre tem publicação do que dá certo, mas não tem publicação do que dá errado. Então, se o meu der errado, como que eu vou saber que aquilo não está certo? Eu tenho que percorrer o mesmo caminho de quem deu certo, né? Bom, só alguns pensamentos. A outra pergunta, que era? Desculpa. Se vocês têm alguma coisa aqui na busca de novos biomarcadores, não só... Sim. A gente tem startups incubadas aqui que fazem trabalhos similares, né? E também estudando até outras, não só biomarcadores, mas outras áreas que estão surgindo, como microbioma, etc. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então tá bom, então. Muito obrigado aí. Obrigado. Opa, o Terra vai fechar só. Olá, boa noite. Eu sou o Cláudio Terra, sou diretor de inovação aqui do Einstein. Tudo bom? Quer vir aqui? Queria dar as boas-vindas e o tchau para vocês, de uma certa maneira, mas dizer que é isso que a gente quer desse ambiente aqui. A Eretz é um espaço que vocês podem vir toda noite aqui tomar um café gratuito com a gente. É uma forma, na verdade, de a gente estimular esse tipo de conexão. Eu acho que a ciência, inovação e saúde do país precisam de muita conexão, né? Precisa de ambientes abertos, precisa de multidisciplinariedade. Eu adorei o slide que o Rodrigo mostrou ali, porque essa é uma convicção muito grande que a gente tem aqui. Esse é um espaço que tem estimulado esse tipo de cooperação, né? Os dois estão aí não por acaso, e também eu acho que os dois deixaram de falar assim, as inúmeras vezes que um médico aprendeu sobre redes neurais, um cientista de dados aprendeu sobre próstata, sobre bexiga, sobre exoma, sim. Enfim, é o tempo todo essa fusão, na verdade, de conhecimentos que a gente acredita que vai dar certo. Então, eu queria convidá-los a virem mais vezes, não precisa ser só nos eventos, a Eretz é um lugar aberto, sempre há a possibilidade de vir aqui durante o dia, marcar conversas, alguns de vocês eu já conversei antes. E é isso, então agradecer o Rodrigo, o Silvio, são realmente dois líderes fantásticos aí que estão surgindo aí na área da saúde, ainda vão fazer muito sucesso aí na área da saúde. Obrigado por vocês dois e obrigado por todos terem vindo. Obrigado.